E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD e hoje eu vou explicar o deck de Malice aqui para vocês. A gente vai fazer mais ou menos o que a gente fez aí no começo da semana com o deck de Raizial, que é olhar tudo que tem para olhar aí sobre o deck para nos preparar para a vinda desse deck extremamente forte aí. E é claro, para quem quer jogar com o deck, entender um pouco melhor conceitualmente o que deve fazer e quais são as cartas que você tem que ir um pouco atrás aí, né? Pra já deixar o terreno preparado. Então, bora lá, gente. O deck de Malice, no que consiste? O deck de Malice é um deck de monstros Cyberso. Então todo mundo aqui do deck é Cyberso. E pela primeira vez é um deck que tem a ver com banimento. Então é o primeiro deck de Cyberso aí que tem a ver aí com cartas sendo banidas e isso ser bom. Então, essa é uma característica aí já que torna o deck com uma cara única. Além disso, é um deck que tem efeitos ali que pagam vida. Então a maioria dos seus efeitos ali tem a ver com pagar vida. Então, com isso, a gente tem um deck que já tem naturalmente uma identidade interessante. O deck consiste basicamente, por enquanto, de 3 meninas de main deck, 3 traps de main deck, mais o campo e mais essas 3 meninas de extra deck. Então, a gente tem aí 10 cartinhas para dar uma olhada, e aí eu vou comentar também sobre as cartas que não são Malice exatamente, mas que tem muito a ver. Bom, primeiro, para entender aqui as 3 meninas, eu vou explicar numa ordem que faça sentido aqui para a cabeça de vocês. Primeiro, todas elas não tem nenhum tipo de restrição, exceto pelo fato de que você só pode invocar links do seu extra deck. Então, a gente tem uma liberdade muito grande, até mesmo de invocar monstros que não sejam Cyberso do nosso extra deck, caso a gente queira. Cada uma delas vai ter um efeito passivo de buffar um monstro que esteja apontando para ela e um efeito de mesa, além do efeito quando é banido. Falando primeiro sobre o efeito compartilhado das 3 aqui, todas elas têm esse efeito aqui de que quando elas são banidas, você pode invocar elas pagando um pouquinho de vida. Então, basicamente, se ela for banida, ela volta. Isso acontece para as 3 meninas, o que é bem forte, porque significa que a gente consegue se aproveitar disso bastante ao longo do turno, né? E banir todas elas ao longo do nosso combo para se aproveitar desses efeitos que vão voltando. Aí o efeito de mesa de cada uma. Bom, a Dormouse, durante a sua main phase, você pode banir um monstro Malice do seu deck, e aí os seus monstros Malice ganham ataque pelo resto do turno. Então, basicamente, ela bane um do deck, o que faz com que esse monstro que você baniu provavelmente vai se invocar. Aí a gente tem a White Rabbit, que quando ela é invocada, ela pode setar uma trap Malice com um nome diferente das que tem no seu cemitério. Então, quando entra, seta uma trap. E aí, por final, a gente tem a Cheshire aqui, que ela vai ser um draw power aqui, porque ela tem o efeito de que durante a sua main phase, você pode banir uma carta Malice da sua mão, e aí você pode comprar 2 cartas. Então, bem interessante aí. Os 3 efeitos são bem úteis dentro do que se pode fazer aí com o deck. Secundariamente, a gente tem esse efeito de proteção em cada uma das 3. De proteção não, né? De buff. Então, a Dormouse, os Malice que apontam para ela não são destruídos por efeito. A Cheshire, qualquer monstro que é destruído por batalha com um Malice que esteja apontando para ela, o monstro vai banido ao invés de ir para o cemitério. E a White Rabbit, você não toma dano de batalha que envolve os Malice que estão apontando para ela. Então, basicamente, o efeito das 3 aqui é bem simples, né? Se for banido, volta e na mesa faz um negocinho. Esse efeito de buffar o monstro que esteja apontando para elas aí é pouco relevante em geral. Aí a gente tem o campo. O campo, quando ele é ativado, você pode banir uma carta Malice da sua mão, do seu deck ou do seu cemitério. Então, você ali, logo na ativação, você já consegue acessar uma das meninas banindo ela. E aí, enquanto você tem 3 ou mais traps Malice banidas, os seus links Malice ganham 3.000 de ataque, o que significa que ela é uma ótima carta para você finalizar o seu oponente, né? Você vai perceber que provavelmente você quer utilizar as 3 traps e eventualmente essas 3 traps vão parar banidas com muita facilidade. E aí a partir desse ponto, todos os seus Malice links ganham 3.000 de ataque. Então isso é bem forte. Além disso, enquanto você controla quaisquer links Malice, o seu oponente só pode atacar eles. Então ainda tem a vantagem de que
esses monstros Malice, eles têm que ser sempre os primeiros a ser atacados, né? Essas links aqui. Bom, as traps. As traps, todas elas também compartilham um efeito de que você pode ativar elas no turno que ela foi setada, banindo um monstro Malice da sua mesa. Então tem essa vantagem de que elas são na prática parte do seu combo, porque você consegue ativar elas logo no turno 0 mesmo. Além disso, elas têm aí possibilidade de interagir com seu oponente também, o que torna uma versatilidade bem legal. Quando você já tem bastante volume de jogo, você não precisa ativar essas traps. Quando você está precisando de volume de jogo, você pode ativar essas traps para complementar a sua jogada. Então, bom, a gente tem aqui, primeiro, a gente tem a GWC06, que por sua vez, ela tem o efeito de invocar um monstro Malice do Grave ou banido, e aí você ganha vida ao ataque do monstro que você invocou se você controlar um Link Malice. Então, invoca um monstro do Grave ou banido. Aí a gente tem a MTP07, que ela adiciona um monstro Malice do seu deck para sua mão, e aí você, se você controla um Link, você pode banir uma carta na mesa. Então perceba que ela não só adiciona a carta, como ela também pode interagir com seu oponente. Essa aqui, que ela invoca um monstro do Grave ou banido, que foi a primeira que eu expliquei, né? Ela também pode acabar interagindo com o seu oponente, porque esses monstros eles podem fazer coisa no turno do oponente. A gente vai ver aí os links já já. E a gente tem a CTB11, que por sua vez, ela invoca um Malice do deck, e aí se o oponente tiver 3 ou mais cartas, você poderia invocar um monstro aí do seu extra deck, ao invés de invocar do seu deck. Então, e aí esse monstro que você invocou, ele não pode atacar e nem ativar os seus efeitos nesse turno. É importante de lembrar desse detalhe. Então, esses são aí as 3 traps. Então, invoca um do cemitério ou banido, adiciona um ou invoca um do deck. E aí, a gente tem o bônusinho aí dessa carta aqui do meio, que se você tiver o Malice Monster Link, você pode banir uma carta no campo. Então ela acaba virando interação também, além do seu próprio efeito. Complementando todas essas cartas de Malice, a gente tem ótimas cartas para potencializar a consistência do deck, como por exemplo, o Gold Sarcófagos, a Allure of Darkness, que são 2 cartas que com muita eficiência conseguem banir as meninas para elas trigarem seus efeitos. A gente tem aí a Cynet Mining, que é uma carta muito simples aí de adicionar monstros, e a gente tem aqui o Dotscaper, que por sua vez, quando é enviado para o cemitério ele se invoca, quando é banido ele se invoca, pode fazer um desses 2 efeitos aí no turno. Então, o Dotscaper, ele combina muito bem com o deck por causa de uma das meninas que consegue banir qualquer Cyberse do deck. Já vou mostrar aí no extra deck. Além disso, a gente tem uma ótima sinergia com cartas como, por exemplo, o Lizardose, que por sua vez ele simplesmente vai lá, bane um monstro do seu cemitério, e esse monstro vai ativar seu efeito para se invocar. Aí a gente tem o clássico aí dos monstros Cyberso, como por exemplo o Splash Mage. A gente tem o Terahertz, que é um ótimo endboard. A gente vai ver que o endboard com Terahertz é bem eficiente. A gente vai ter aí o Code of Soul, que vai permitir com que a gente faça Link Summon no turno do oponente. Então esse Terahertz ele pode virar praticamente como se fosse uma IP, né? Porque ele vai fazer uma Link Summon no turno do oponente na prática. E a gente consegue mandar aí Aggregator para negar carta, Disave Worm para negar Spell Trap. E a gente tem Link Decoder para aumentar nossa Link Rating, Protect Code, mesma coisa. A gente tem aí Linguribo, que nega traps. Então os decks de Cyberso aí sempre tiveram um ótimo suporte de extra deck aí, monstros extremamente bons. Agora falando do nosso extra deck. Primeiro, a gente tem aqui a Red Hanson. Todos os links de Cyberse, eles precisam incluir pelo menos um monstro Malice, todos os links de Malice, perdão. E aí a gente tem o efeito passivo de que, enquanto ela aponta para um monstro, você troca o ataque e defesa de todos os monstros do oponente, o que é interessante ali, né? Em geral, os monstros têm um ataque maior do que a defesa, então você, teoricamente, está dando um debuff na maioria deles. E aí, ela tem alguns efeitos que você pode ativar. Se ela é invocada, você pode adicionar uma spell do deck para mão, no caso vai ser especificamente o campo, porque por enquanto só tem ele, né? E além disso, quando ela é banida, você pode pagar a vida, e aí ela entra para invocação especial, e aí você pode banir um Cyberse do seu deck. É aí que você pode banir o Dotscaper para ganhar mais um corpinho ainda. Então essa Red Hanson muito eficiente dentro do que ela faz. Aí a gente tem a White Binder. A White Binder ela tem o efeito aí de quando ela é invocada, perceba que é por invocação especial, não precisa ser Link Summon, ela vai banir 3 cartas de qualquer cemitério, até 3 cartas no caso, né, de qualquer cemitério. Isso é relevante porque isso pode ser uma interação com seu oponente também. Além disso, durante a sua main phase você pode setar uma Trap Malice do seu deck ou do seu cemitério. Além de que ela também compartilha o efeito de que, quando ela é banida, ela pode entrar por invocação especial, e aí você pode comprar uma carta. Então,
bem legal aqui que as links elas fazem uma coisa adicional, né? Uma compra uma carta, a outra bane o monstro do deck e esta terceira aqui ela dobra o próprio ataque. Então, bem legal aí. Essa terceira aqui ela é a mais difícil de fazer porque ela precisa de pelo menos aí 3 monstros para fazer, pelo menos não, né? Exatamente 3 monstros para fazer. Então a gente precisa gastar 3 matérias para fazer ela, não importa qual seja a circunstância. E aí ela tem um efeito extremamente forte de interação com o oponente. Porque, como efeito rápido, você pode embaralhar uma carta Malice banida no seu deck, e aí você vai banir uma carta no campo sem dar alvo. Então temos aí nossa Mirror Jade de volta aí, né, banindo carta sem dar alvo, muito forte. E além disso, esse efeito não pode ser negado enquanto ela apontar para um monstro. Então ela ainda tem essa proteção aí de que o efeito dela não vai poder ser negado. E aí o efeitozinho, né, de quando é banido volta, que eu já expliquei. Então, essas são as cartas de Malice. Como vocês podem ver, o efeito delas em geral é bem simples, né? Pô, todo mundo quando é banido volta, todo mundo faz alguma coisinha na mesa, as traps têm efeito simples. Então, conceitualmente é fácil de você entender as cartas, entender o que está acontecendo no jogo. Agora vamos ver na prática como é que a gente vai fazer isso aí, que eu vou mostrar aqui para vocês um combinho que eu escolhi aqui a Dormouse para fazer um card combo, e aí a gente vai ver aonde que a gente consegue chegar com essas cartas de Malice. Eu vi bastante combo diferente e eu gostei de um específico aqui que é o que eu vou mostrar pra vocês. Bom, primeiro você vai dar Normal Summon aqui dela e vai dar o efeito pra banir aí um monstro do seu deck. E aí você vai banir essa White Rabbit que vai ativar seu efeito pagando 300 de vida pra entrar por invocação especial. Essa White Rabbit ela vai ativar o seu efeito para setar uma trap, e ela vai setar aqui a CTB11. E aí a gente vai fazer o link 2 com elas duas, que vai ser o Lizardose, que por sua vez, como eu falei, ele só tá lá para banir um monstro do seu cemitério, e aí ele vai mudar o próprio ataque dele, coisa que não vai importar muito, e a gente vai já reviver aí essa menina que foi banida agora. Agora a gente já tem acesso ao link 3, então a gente consegue fazer a Red Hanson, que vai ser um searcher aqui relevante, né? Ela vai buscar o campo pra gente. E aí a gente consegue ativar a trap, banindo a Red Hanson, lembrando que a gente pode ativar no turno que foi setado já direto, para invocar o Malice do nosso deck. E a gente invoca aqui a Cheshire, e aí a gente pode dar o efeito da Red Hanson e entrar por invocação especial de volta, banindo um monstro do nosso deck. E aí a gente vai dar o efeito do Lotscaper e ele vai entrar na mesa também. Percebam que aqui a Cheshire ela pode não imediatamente, porque o monstro que vem pela trap não pode ativar os seus efeitos, mas a gente já jogou no Game State uma carta que a qualquer momento pode banir uma carta Malice da sua mão e comprar duas. Então, mais pra frente, se essa Cheshire voltar na mesa, spoiler, ela vai, a gente vai poder trocar a nossa mão aí, caso a gente tenha aberto com bastante engine, né? Bom, aqui a gente junta as duas, faz aqui o Splash Mage, esse Splash Mage vai reviver um monstro e a gente vai fazer aqui o Link D, e aí a gente vai juntar os dois no Protect Code Talker, que vocês vão ver que vai ser extremamente relevante por conta do seu Quick Effect. Aí a gente tem o Link D dando efeito para voltar para a mesa, e agora a gente consegue, por exemplo, banir essa Cheshire com o campo, e aí ela vai voltar para invocação especial. E aqui, como eu comentei, percebam que a gente poderia então agora banir uma carta da mão e comprar duas aqui. Então a gente tem esse draw powerzinho que ajuda bastante a gente a achar cartas que a gente gostaria. Aqui a gente vai juntar 3 monstros para fazer a White Binder, que por sua vez vai setar uma trap do deck, e aí aqui a gente pode ativar essa trap, banindo essa White Binder que a gente acabou de invocar, para reviver a Red Hanson. E aí a White Binder lá da mesa, ela vai ativar o efeito para a White Binder lá banida vai ativar o efeito para se invocar. Mas vale ressaltar uma coisa bem relevante aqui nessa história. Bom, até esse ponto aqui, gente, o que acabou de acontecer com os nossos pontos de vida? Bom, a gente pagou 300 de vida 3 vezes para reviver as 3 meninas de main deck, e a gente pagou 900 de vida uma vez aqui para reviver a Red Hanson. Então, a gente pagou 1.800 de vida no total. Essa trap, ela pode ganhar o ataque aqui igual ao ataque do monstro invocado. Então ela tá ganhando 2.300, ou seja, nesse ponto do jogo, a gente tá com 8.500 de vida. O que significa que, até mesmo com o tempo, mesmo sendo um deck aí
que paga vida, ele tem meios de ficar com mais de 8.000 de vida, o que significa que ele tem essa versatilidade para ganhar no tempo. Então, assim como o Raizial, a gente pode ver que a gente tem métodos eficientes de lidar com o fator da regra do tempo, porque a gente pode, por exemplo, só parar por aqui, a gente não precisaria dar esse efeito de pagar 900 de vida da Whitebinder agora para se invocar, e a gente tá com 8.500, a gente tá ganhando a partida, caso o tempo tenha acabado. Então, bem interessante aí esse ponto do combo. Bom, na sequência, já que não está acabando o tempo, a gente dá efeito da Whitebinder e aí a gente invoca ela e junta os 3 monstros da mesa no Terahertz. Terahertz esse que pode ativar o efeito para mandar o Disavelwurm para o cemitério. E aqui a gente passa o turno só com 1 Terahertz, de um jeito extremamente humilde, sem ninguém perceber a maldade que a gente está querendo fazer, né? Bom, aqui, para o turno do oponente, a gente tem de Quick Effect no nosso cemitério o Disavelwurm e o Protect Code. Esses dois caras, o Disavelwurm aqui, quando você controla um Link grandão, você pode banir ele do cemitério para negar a ativação de uma Spell Trap, então ele vai ser um negate de Spell Trap aqui que vai te proteger contra os board breaks do oponente ou até mesmo contra as jogadas que ele possa querer fazer. E a gente tem o Protect Code, que por sua vez no turno do oponente, ele pode banir monstros cuja Link Rating seja igual a 3 e ele entra por invocação especial. Então, lembrando que ele só pode fazer isso caso você controle um Link Firewall, tá? Então o Terahertz ele tem que estar na mesa. Bom, então a gente bane aqui a Whitebinder para invocar o Protect Code, e nesse momento essa Whitebinder de novo, agora que já está no turno do oponente, ela pode pagar a vida para se invocar, e nesse ponto ela vai ativar o efeito para banir até 3 cartas nos cemitérios. E aqui, como a gente está cheio de comidinha no cemitério, a gente pode até mesmo banir 3 cartas do nosso, que vai ser bem eficiente. Mas percebam aí que ela poderia banir cartas do cemitério do oponente também. Aqui eu bani 3 cartas, então eu escolhi aqui 2 das meninas mais a Link 3, e aí as 3 vão ativar o seu efeito para se invocar. Então aqui a gente invocou uma, invocou 2, invocou 3, vamos lá, pá, pá e pá. E aqui, percebam que essa Link 3 aqui, ela pode banir um Cyberse do seu deck na resolução. Eu vou banir aqui, por exemplo, uma Dormouse para fazer vocês notarem que mesmo que a gente tivesse escolhido banir uma carta do cemitério do oponente, essa aqui já teria dado pra gente o último corpo na nossa mesa e a gente de fato teria invocado todo mundo do mesmo jeito. Então a gente tem essa vantagem aí de que a gente pode mesmo escolher cartas do nosso oponente para banir e a gente ainda vai ter eficiência do mesmo jeito na carta aqui. Aí agora, a gente tem o efeito da White Rabbit quando é invocada, que ela vai setar uma trap do nosso deck, e ela vai setar a única que a gente não usou ainda, né? Que é aquela que bane uma carta no campo. Então, aqui a gente já farmou mais uma interação com essa trap, onde a gente consegue banir uma carta no campo. E aí a gente tem o efeito do Terahertz no turno do oponente também, para mandar o Code of Soul para o cemitério, e esse Code of Soul pode ativar o efeito para fazer link no turno do oponente. Então estou, por exemplo, juntando os 3 para fazer aqui a Hearts of Cryptor, que por sua vez é melhor ela ficar numa zona onde ela está apontando um monstro, que aí o efeito dela de banir não pode ser negado. Então aqui percebam que a gente colocou mais um banimento. Então a gente tem um banimento aqui, um banimento aqui. Percebam que os 2 banimentos são de carta, eles não são de monstro, então ele interage muito bem com Spell Traps também, além do fato de que a gente teve aqui o negate do Disavelwurm, e tudo isso foi com apenas uma carta, e aqui a gente está gerando um follow absurdo, porque a gente tem aí a trap que vai banir uma carta do oponente e vai adicionar um monstro do deck para mão. E aí lembrando que essa menina aí ainda não voltou banido, e a gente pode então ficar com um monte de monstros na nossa mesa, aonde esse Terahertz ele ganha 2.500 ataque cada vez que ele dá efeito, então ele já tá com 8.000 de ataque, dando efeito 2 vezes. A Hearts of Cryptor, ela ganha e ataque dobrado quando ela volta, então ela já tá com 5k, além da gente ter as 2 meninas aqui, uma delas trocando o ataque e defesa dos monstros do oponente. Então, por exemplo, aí, né, pra querer matar esse Terahertz, o cara tem que ter um bicho com 8.000 de defesa, né? E a gente tem também o efeito do campo, que se a gente tiver aí
3 ou mais traps banidas, os links todos ganham 3.000 de ataque. E aí, percebam que a gente tem então as 3 traps no cemitério, para quando chegar na nossa vez, a gente banir as 3 com a White Binder e buffar todo mundo em 3.000 de um jeito muito eficiente. Então, muito forte aí, combinho do Malice. Espero que vocês tenham gostado desse deck aí, porque o negócio é Cyberso, e quem não gosta de Cyberso provavelmente tem algum tipo de probleminha. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado a quem viu até aqui e até uma próxima.